com outros afins ou pertinentes, sob linha assemelhada de cognição e das aproximações intelectivas simples. Então, nós temos a sutileza dos sentidos das palavras, a lógica matemática das expressões, a fórmula expressional matemática, a hierarquização dos conceitos, a palavra mais apropriada para a expressão da ideia, a compreensão profunda do sentido das palavras comuns, a revisão semântica, o resgate do conteúdo dos termos, a correção matemática no uso das palavras, a análise matemática dos conteúdos, a matematização do conhecimento, a evitação da anfibologia, a ampliação da hiperacuidade, o tesauro da conscienciologia. Eu quero dizer que na fatologia tem uma letra viúva lá, A, na penúltima linha. Agora, nós temos aí uma série de considerações e uma tabela com a matematização de conceitos, até 70% do sentido dos qualificativos, dos adjetivos, e acima de 70% do sentido. A matematização do conceito é recurso extra para a melhoria do emprego das palavras, conforme o sentido exato, e do hábito da retilinearidade da autopersonalização da consciência lúcida. Qual conclusão você chega em face da técnica da matematização do conceito? Vê utilidade na técnica para aperfeiçoar a própria comunicação? Agora, eu quero dizer que esse verbete tem 4 páginas, 35 logias e tem 8 máximos. Aqui, como eu já disse aí para a Rosa, ela pode acrescentar alguma coisa na cognatologia, porque da área dela é matemática. Isso aí é o cognato da matemática, para mim tem mais do que o que eu coloquei aqui. Agora, sabe, cognato tem que ser cognato. De modo que nós queremos ver o que você faz com isso, se aparece alguma. Tem 11 cognatos, mas deve ter mais. Agora, eu peço a vocês para examinar bem os processos de conteúdo, acepção, o problema semântico, o sematológico aí da escala, ou semasiológico, como a gente chama, das acepções. Agora, existe muita coisa ainda para se estudar sobre esse aspecto. Mas o que eu quero dizer é uma coisa mais simples, acessível, para as pessoas entenderem que, às vezes, o adjetivo que você usa tem um melhor do que aquele. Então, isso é muito importante. Como nós temos muita gente aqui que está redigindo uma obra-prima aí, né, um livro, então é importante estudar o processo da semântica e da forma, e da conformática e da comunicologia, visando a melhoria da exatidão da acepção. Eu não tenho aqui nenhuma pergunta até o momento. É você, Arlindo. Manda brasa. Manda brasa. Eu espero lá. Eu sei. Não, depois eu conversei com a Rosa e eu entendi o que você quer falar aqui. Eu quero explicar para o teletertuliano que o Arlindo estava indagando, como sempre, ele não vai contra, ele é muito habilidoso e ele pertence à diplomacia do Vaticano, que é considerada a mais sofisticosa que tem. Então, ele sempre fala como se não estivesse dando contra. Não, eu não estou dando contra. Não é assim que ele fala? Não, no começo... Então, é um gentleman, por incrível que pareça, de Roma. No começo... Sabe qual é mais rara que tem? Já pensou? Italiano, gentleman? No começo eu dei conta. Deixa eu só explicar. Você pega uma palavra aqui, por exemplo, sofrível. Esse sofrível, ele vai estar num percentual baixo. Vai. E um lógico vai estar num percentual... Que é o fundamental. Acho que isso que você quis dizer. Isso. Depois eu então, veja, aí o até 70% do sentido, ele estava implicando com isso aí. Não, porque então, ele achava que tinha que ser de 0 a 70. E depois o outro, de 71 a 100. Não é isso que você queria? Não, acima de 70 está correto. Ele queria aqui o acento. Até 70 está correto. Mas, quando você pega um isoladamente aqui, por exemplo, você pega o lógico aqui. Não, você está querendo é que eu coloque o percentual de cada um. Eu não vou pôr. Não vou, não é para pôr, não. É que de 1 a 20 aqui, ele vai correr agora, dentro de 0 a... Escuta,
já que você olhou, eu vou te dar aí uns minutos. Eu entendi. Você vai ler essa listagem lindo e vai me falar qual é o mais nevrálgico, o mais difícil desses 20. Então, desses 20 é bom a gente... Não, estuda você. Mas a gente... Não, eu quero ver sua opinião. Eu vou te dar 10 minutos aí para você estudar. Vai ler. Estudar cada um? Você estuda... Não, olha o que eu estou te perguntando. Eu quero saber qual é o mais difícil que tem aí. Tem um deles que é muito próximo do outro. E eu vivo falando. Um só aqui que é mais difícil. Mas desses 20... Lê tudo que você vai chegar a uma conclusão. Eu tinha visto antes. Agora, já deve ter gente aí que já viu alguma coisa. Não, depois você falar, eu quero ouvir a opinião do resto. Próximo, ela falou... Você está entendendo? Eu já cheguei antes à conclusão. Qual? Antes. Você quer falar? Tem um que é bem próximo, eu não sei se é esse, Qual que é o lógico e o racional. Esse homem é um filho da mãe. Ela falou... O termo é filha da mãe. Você é um filho da mãe. Você está entendendo? É perfeito. É isso mesmo, é o lógico racional, porque esse é o mais próximo. Então, por exemplo, o lógico aí seria na base de 69 e o racional seria na base de 71. O que você acha? Eu estou só te dando uma dica do que cada um tem um percentual. Agora, Cris, você também acho que já tinha pensado nisso. Você está de acordo? Ela soprou aqui. Ah, ela soprou? Ela soprou, mas eu... não! Isso não! Mas eu já tinha... Não, isso não valeu. Eu já tinha concluído que era... Não valeu. Já, então tá. Então está perdoado. Mas você viu mais alguma coisa aí, Alena? Você quer falar alguma coisa? Olha em frente. Mas olha, de modo geral, vocês estão começando a entender o que a gente quer dizer com isso, né? Alguma coisa, o que eu acho... Precisar de saber depois da Julieta, se ela já viu alguma coisa disso nos livros aí, nas gramáticas, etc. Agora e nos estudos, lexemas, etc. Eu quero falar acima de 70. Sim. Porque, segundo o que a gente vê aí estou dizendo até na ciência convencional e junto com a filosofia, sei lá, que nada chega a 100. Aqui existe a possibilidade de chegar a 100. Eu sou vivo, né? Eu não falei, né? Não, eu estou dizendo. E eu parei no 70, acima. E deixei a coisa. No meu conceito, nada chega a 100. Eu posso colocar todos esses 20 com 71. Ninguém pode reclamar. Eu sempre chego à conclusão que não existe nada com 100. Né? Agora vai isso como pergunta também. Agora, o problema é perguntar para o resto da turma para ver o que é. Tem um homem ali, que eu sou das aulas deles lá, que é a repreendência. Eu sou o cara da repreendência, sou aluno lá. Então, o que você acha? Fala aí para a gente. Estava justamente com uma dúvida aqui também, junto do que o Orlindo comentou, professor. Não sei se eu entendi direito a tabela. Se eu não entendi, o professor fala, por favor. Sim. Mas vamos pegar um conceito aqui. A linha 15 lá da tabela. Provável. 15. Provável e firme. A palavra provável, ela pode ser a palavra mais precisa, ou seja, 100%, vamos dizer, para determinar uma determinada situação. A vovozinha. Essa é a minha resposta para você, a vovozinha. Vamos lá, vamos pensar então. Jamais. Rosa, explica. Provável. Não existe isso. Pois existe. Fala sobre a lei da probabilidade para ele. É o jeito. Ele conhece a lei da probabilidade. Não, mas lembra. Não, vamos falar, vamos ver. O debate você tem que estar esclarecendo e lembrar na hora o que se passa. Então, falar que é provável não está garantido nada de firmeza. Não há garantia. Não há garantia de nada. Escuta, aqueles que estão chegando à garantia é que eu estou chamando de mais de 70%. É do sentido do... Não, é que talvez eu não tenha entendido a tabela, mas a palavra provável, em alguns contextos, não é a palavra precisa, exata, acima de 70% por alguma coisa? Não. É a lei das probabilidades, existe até a lei das probabilidades. Mas, professor, tudo é elucubração. Provável é elucubração. Pensa só nisso. Olha, o que eu estou entendendo aqui, William... Roberto, fala aí alguma coisa. William, o que eu estou entendendo aqui é incerteza. O que eu estou entendendo aqui é o seguinte, você tem uma palavra com acepção. O quanto você está, aquela palavra é o mais acertada ali naquele momento. É provável, entendeu? Que esteja, mas esse é provável que esteja... Não, mas eu acho que eu não tem garantia nenhuma. Não tem garantia nenhuma. Deixa eu te falar. Vai lá. A primeira coluna é a menos
certeza. Certo. A segunda coluna já tem um pouquinho mais de certeza. É isso que eu quero dizer. É a mais provável. A mais provável. A segunda é a mais provável. É o firme. Agora veja, eu coloquei provável, eu não coloquei nem menos nem mais. Vamos falar em matemática, William. Mas em matemática, a probabilidade aqui do provável é até 0,5. Tá. E a outra é de 0,5 até 1. Mas então, por exemplo, a própria palavra provável, nesse caso que a gente está usando, é a melhor palavra para designar esse contexto aqui que a gente está exemplificando, né? Ela é ambígua. Então, ela... Aqui, ó, desses 20 aí da primeira coluna, é das melhores que tem aí. Agora, ó, tem uma coisa que eu quero lembrar para você, eu sei que você sabe, mas aqui, para mostrar a situação, a gente tem que lembrar. A palavra provável não quer dizer nem provado, nem provada. Isso é que é a coisa mais séria. Existe a probabilidade zero. Se você entender, acabou. Isso aqui tem probabilidade zero. Entende? Que é improvável, mas é a probabilidade zero. Agora, ó, eu vou te pedir agora para você ver o número 7 na segunda coluna. Número 7. Provado. Chato, né? Provado. Tá lá. Tá lá. É mais sério, pois é. Professor? Tá. É mais sério a gente supor ou afirmar algo? Isso. O que é mais sério? Tá, tudo bem. Fala lá para ele. Então, não, o melhor é você poder afirmar alguma coisa, com o máximo de, vamos dizer aí... Segurança, garantia. Isso. Mas agora é mais difícil que tem. Agora, a gente chega para a pessoa assim, ó, você é um intermissivista, você se preparou e você tem agora aí a vida pela frente. Você vai cumprir a sua Proexis? O ideal seria ele falar assim, estou firme, eu vou cumprir. Esse é o ideal. E pode ser que ele chegue e fale assim, não, é provável. Eu estou me esforçando. Então, vê. Estou confiante. Se o cara tiver dificuldade, você manda falar comigo que eu arranjo a saída para ele. Estou confiante, estou determinado. Olha lá. Entende? Ó, estou determinado, estou confiante. Mas, sim, mas a determinação não está. Eu acho que eu vou. Não, estou determinado aí. Entendeu? É o posicionamento. Vai lá, por favor, se você compreendeu lá, Abel. Eu entendi que a sua lógica é outra. Você está fazendo assim. Se uma coisa é provável, ou seja, não existe realmente certeza, a palavra provável é a melhor para usar. É isso que você quer falar, mas não tem nada a ver com a tabela. A tabela é outra coisa. É por isso que eu perguntei se eu entendi. Por isso que eu pedi para você para ver a segunda coluna no 7. Que é o provado. Liquida com tudo. Agora veja a segunda coluna, a primeira coluna no 7. É discutível. É o que está acontecendo aqui. Nós estamos discutindo, porque a sua afirmação é discutível. Certo. Qual a afirmação que não é? A maioria é. Volta. Agora, você, Dani, eu estou vendo que você está encasquetada com isso. É bom você pegar o microfone e falar. Tá. Desembucha. Então é isso que eu não tinha entendido da tabela. Agora eu entendi aqui, professor, que a minha dúvida era se essas palavras aqui na primeira coluna eram um exemplo não, já também... Você já chegou falando que você não estava entendendo ainda a tabela. Você falou. Falei. Você falou bem claro, você está certo. Agora, entonces, não é isso? Entonces... Ainda tem algo, eu vou pensar aqui. Preocupante. Ainda tem algo, mas vamos ver, com calma. Agora, tem umas aqui que são difíceis e tem muita aproximação simples. Mas vale a pena. Por exemplo, você quer ver a aproximação? Regular e excelente. Regular, já é uma coisa já um pouquinho assentada. Já é dentro do, vamos dizer, da rotina. É o regular. Mas agora não é excelente. Chata essa, né? Agora, eu precisava de chamar assim o Arlindo e pedir para ele o seguinte. Nós queremos, Arlindo, e requisitamos você, para você ver na segunda coluna qual é o maior percentual que tem. O maior percentual de diferença. Não, qual é o adjetivo que alcança o maior percentual? Não fala, não. Não fale. Não falem. Quem falar vai ter comigo. Irrefutável. É irrefutável. Aí ninguém pode falar nada, porque é irrefutável.
Nem o Igor não pode falar. Pode rir. Rir a gente deixa. O Arlindo, agora você deslindou, hein, Arlindo? É. Hoje não, agora brilhando. O Arlindo deslindou o negócio. Hoje estou brilhando aqui. Mas olha, vocês estão começando a entender? Foi muito bom isso que o Arlindo fez e o William também, para chamar a atenção para vocês, para entender a estrutura do que nós estamos tentando fazer em matéria de qualificação ou adjetivação. É um processo mais de psicossoma. Então a gente pode falar assim, o seguinte: a primeira tabela, mais psicossomático. A segunda tabela, mais mental somático. Vocês estão de acordo? Fala. Tudo bem. Não, então, acho que é importante diferenciar, dentro desse tema de hoje, a coisa da denotação e da conotação, né? Nesse caso, denotação mais mental somático, que confunde muito, que provável isso. Tem conotação já de mais certo. Mas agora, por exemplo, se alguém vê algum jeito da gente explicitar esses percentuais diferente do que é isso, me mostra. Entende? Agora, que isso aí é interessante, alguém aí já leu isso em algum livro? Mas só você digitalizar, só se botar nos extremos, só. De um lado e outro. Isso é a saída que tem. O que o Arlindo levantou de início aqui é a vacuidade do 0%. Como é que a gente pode? Uma palavra é vaga, você não sabe... Mas veja, me mostra qual que é de zero. Não, eu acho perfeito. Não, me mostra. Não tem nada de zero, eu não quis falar para ele naquela hora, porque eu já dei conta dele de início, antes da gente começar. Eu já tinha dado conta nele. Porque a Por quê? Eu não quis nem explicitar, porque aqui não tem zero. A semântica não tem. Me arranja uma que seja zero. Tem? No começo... Depois eu pensei... Sei, mas não tem zero. Porque você quis dizer aqui que cada uma tem uma porcentagem até 70. Isso que você quis dizer. Agora, aí no caso de pedir lá para o Roberto, lá o Almeida, não tinha o Roberto Almeida, para ele falar. Tem alguma de zero? Ô Silene, o que é que você estava pensando naquela hora que... O que era? Não é zero, mas é próximo. Eu estou falando é zero, não tem zero. Zero para mim não existe zero. Tem zero para você? Aqui não existe zero, sempre pode ser próximo. Não. Hã? Está tudo meio termo. Tudo é no mais ou menos. Mas o problema é esse, ó, aqui, ó. Aqui. A vida é isso. Agora, assim, quando a gente vai descrever ou vai fazer uma obra falando sobre parapsiquismo, sobre aspecto da extrafisicologia... Você vai usar mais a primeira coluna. Pois é isso que eu estou pensando. É lógico, você está certo. Agora, gente, vocês não acham que isso é importante, a matematização do conceito? Valdo, como que a gente avança no estudo do parapsiquismo indo para a segunda coluna? Fala para a gente aí como é isso. O problema todo é fazer o penteado com pente fino dentro das vivências parapsíquicas. É o micrótomo. Raio laser. É o microscópio do telescópio. Aquilo que eu falo. Tem que passar aqui. E quando Por exemplo, o emaranhado e o deslindado. Tudo que você vai vendo de início é emaranhado. Com o passar do tempo, você vai deslindar tudo. Por isso que tem a retrocognição, que você tem o flash, o episódio, depois a série de cenários com a trama. Aí aparece a história inteira. Agora veja, daí você saiu do emaranhado para o deslindado. Agora veja, o flash. Primeiro você tem que ver se ele é aceitável. Outra coisa, tem que ver se é lógico, se é admissível. E por aí vai. Pega esse primeiro que você vai ver que tem tudo nisso. Por exemplo, é ambíguo? Você não está sabendo caracterizar? Está difícil classificar. É compreensível? Não, não é. Senão não teria problema. Ele ainda é incompreensível. Agora, vai chegar um ponto que você vai ter tanta certeza que vira axiomático, do jeito que eu estou falando. Aí já determinou, é como se tivesse feito já um corolário da ideia. Agora, é concebível?
pelo menos a sua memória, com a sua imaginação, conceberam aquela vivência. Agora, é descortinável? Who knows? É preciso estudar. Ele é discutível? É, por isso que a gente está discutindo. Agora, é inconcludente? Sim, porque está no início. Vai chegar um ponto que você vai esclarecer. Agora, ó, vocês estão vendo como é importante a TARES? A TARES é a segunda coluna. Mental Soma é a segunda coluna. A TARES é a segunda coluna. E por aí vai. Agora, aí, ó, se um de vocês tiver muita paciência, pega todos esses outros conceitos da Conscienciologia e vai ver. Se está na primeira ou está na segunda. Está começando a ampliar a ideia? Ô, Kátia, você está entendendo isso que nós estamos falando? Em relação à ideia original, ou aquele com magno, aquilo que ainda não existe, né, pelo menos descrito, ou que não se relata. É o inédito, né? Ou melhor, inaudito. Aquilo que ainda não foi falado. Isso. E a pessoa, ela começa, então, na primeira coluna, ela vai juntando fatos. Mas como que ela pode ter convicção de que aquela ideia realmente se tornou um axioma? A hora que aquilo se assenta, dá uma acumulação de fatores, os precedentes vão comprovar o fato. Se conformam, se confirmam. Aí você vai ver aquele negócio que eu falo. Não adianta falar que eu tenho 6 dedos. Faz mais de 70 anos que eu sei que eu tenho 5 nessa mão. Isso é um fato. Acabou. Agora, isso aí é aquilo que o americano poderia falar, né? Absolutely. Você está entendendo? Absolutely. O Monk, absolutely. É certo? Professor, tá. Se a Conscienciologia é uma verdade relativa de ponta, sim, como é que nós podemos ter conceitos definitivos? Tem aqui a minha mão. Eu tenho 5 dedos. Não adianta você falar que isso aqui é definitivo. Faz 70 anos, nunca apareceu um 6º dedo e nunca perdi nenhum igual Lula. Eu estou com 5. Você entendeu aí o que quer dizer? Agora veja, isso tudo é relativo. Eu posso sair do corpo, vou ter a réplica desse corpo aqui, que comanda, na verdade, é o corpo que é a réplica do psicossoma. E eu sou capaz de pôr 10 dedos na mão. Igual aquele curso da inversometria, que a gente colocou a opção de dedo, lembra? Então, é relativo isso aí, entendeu? A relatividade entra aí. Mas aqui para nós, não. Nessa dimensão, nesse contexto. Hoje, não. Professor, fala lá. Poderia classificar uma neo-verpom com este verbete para verificar se ela está adequada ou não também? Você que sabe, pode fazer, faz a experiência. Que você faça a aferição, a averiguação, através da sua contestação. Aí você vai mostrar, tem que fazer uma demonstração no fim. O senhor tem alguma ideia assim, de como é que poderia ser feito? Pega qualquer ideia e veja. Pega qualquer coisa. Abre assim a enciclopédia e vê. Não, essa é a ideia. Pronto. Põe aí. Vê o que você faz. Te vira. Que você poderia comparar, inclusive, pela tabela até mesmo. Olha, esse conceito, esse neoconceito. Eu não acho que essa tabela seja definitiva. Eu não sou bobo. Está claro? Que você poderia verificar. Essa neoverpom. Uma outra coisa. Eu não acho que essa tabela esgotou o assunto, de modo algum. Ela é para não assustar o passarinho. Eu fiz só 20. 20 quer dizer 40, né? É um ótimo ponto de partida. Ela deslancha. Não, ela é inconcludente para certas pessoas. Ela é lógica para outras. Ela é passável para outras. Ela é plausível. Ela é ponderável. Ela é presumível. Ela é provável. Agora, ó. Vocês olham qual é o primeiro experimento, 700 experimentos. E compara com isso. Aquilo é muito chato. Eu já fiz de propósito. Eu poderia pensar em analisar assim, ó, essa neoverpom é aceitável ou imperdível? É admissível ou definitivo? Te vira. Que vai ajudar a pessoa, vai. Quem é que está escrevendo algum livro aí que interessa? Pega um tema e vê aqui dentro.
Olha lá, que isso aqui vocês têm uma unidade de medida. Eu estou dando 1 metro para o povo. Metro. Esse metro aí é um metro intelectivo. É um metro de elucidação mental somática. Né? Ó, tem gente que está querendo falar ali primeiro. Eu queria perguntar, quer dizer, eu até já sei isso, mas vou perguntar. Isso é a mesma lógica para despertamento extrafísico, né? Do pessoal parapsicótico, da gente mesmo, né? Igual alguns que a gente tem falado aqui, né? De vez em quando eu trago uns para espicaçar, principalmente o Igor, para dar uma espetada no Igor, aí ele desperta. Sim, faz parte. Mas essa é a base da coisa, né? Mostrar a saída da indecisão. Porque tertúlia é isso. Nós estamos fazendo debate, é a refutação. Agora, eu estou acabando de escrever lá um verbete, entende? Que é justamente contrariedade. Agora, o que é a contrariedade que eu quero dizer? É que você, por exemplo, na hora que você vai fazer uma assistência, você tem que contrariar aquele que não está fazendo assistência. Por exemplo, o assediador. Aquilo que o assediador pensa, ou sente, ou quer, você tem que dar, a maioria das coisas, você tem que dar um contra nele. Então, a contrariedade é uma das coisas mais sérias que nós podemos fazer para assistir os outros. E eu estou batendo nessa tecla, com calma. Agora, aí entra a contrariologia, a refutaciologia, a discordanciologia, a confutaciologia, e por aí vai. Eu já fiz uma enumerologia baseada em 7, tudo desse jeito. Entende? Entendo. É justamente isso aqui, ó, as coisas todas que nós estamos fazendo aqui. Você afasta o erro psicossomático para trazer para o lado da... Vamos afastar o erro daquela pessoa que fica com sofisma em cima da gente. Aí você chega para ela e fala assim, olha, grupo karma. Grupo karma. Você está entendendo? Tem que chamar a atenção, né? O negócio não é assim, né? Não, eu... Tem sua aplicação. Você já notou, né, o alcance disso? Não, já. Agora, para a turma que está escrevendo livro, isso aqui é muito importante. Vai ajudar. Trazer tudo para isso, né? Fora o processo tira um pouco a graça, mas melhora... dos sinônimos com aproximações simples que tem aqui. Passável, plausível, ponderável, presumível, provável. Tem aqui, ó. Só aí tem 5. Tudo parecido, mas são diferentes. Tudo com P. Então, o problema é que muito disso aí já conota certo, e quando não é, na verdade. Não. São aproximações simples. Agora, ó, eu faço muita coisa nesse sentido. É só olhar lá no Homo Sapiens Reurbanizados, que tem vários capítulos sobre esse assunto. Das aproximações, dos antagonismos e também das similitudes, similaridades. Entende? Aqui é um processo mais de similaridade. Agora, vocês devem ter notado que eu não estou expondo nada, eu não estou fazendo muita consideração de nada, a não ser aqui no detalhismo. Mas lá, ó, eu não fiz nada. Que é para a pessoa tirar as conclusões por si mesma, né? Agora, no detalhismo, não. Aí tem muita coisa para a pessoa pensar. Binômio, conteúdo e forma. A interação, racionalidade e exposição. Você está fazendo a exposição. Ela é racional? Isso é uma coisa seríssima aqui no caso. O crescendo, primarismo, mediocridade, doutorado. Chato esse, né? Agora o outro, polinômio, significado, significante, signo, significante. Ô Regina, mexi na sua área. Depois, polinômio, autopensanização, leituras, anotações e debates. Esse aqui eu já usei muitos verbetes. Agora, antagonismo, diferença, similitude. Antagonismo, pensanização correta, expressão errada. Esse aqui é o que acontece mais. Isso aí é que a turma que está redigindo tem que olhar mais. É esse aqui. Esse antagonismo é terrível. Agora, depois, paradoxo. O paradoxo, palavra curta, significado extenso. O extenso aí quer dizer o profundo, né? Entende? É também problemático. Agora, tem palavras que elas já falam por si. Por exemplo, a palavra, eu já expliquei isso aqui uma vez, vou repetir. A palavra curta,
ela já é curta em si mesma. Então, é uma coisa para se pensar. Uma hora eu vou arranjar uma Sesc Pedal para mostrar uma extensa. A superextensibilidade. Quanto que dá? Supraextensibilidade. Ó, mais um e eu consigo. Já tem 9. Tá certo? Então ela vai equivaler à curta. Vocês estão entendendo? Não. Agora pensa que vocês vão arranjar uma porção aí. Hein? É mais longo? Longo é. Mas o curto é que manda, né? Você sabe que isso tudo tem, né, nomes técnicos hoje na lexicomática e etc. Mas a palavra que ela se expõe por si mesma. Ela é daquele jeito, ela é mais autêntica. Quem é que está falando? Aqui, eu. Aqui. Vocês têm ninguém na frente. Eu achei isso aqui muito próximo. Próximo não, essa lógica também é a lógica do caminho do tal Rollback, né? De você chegando a consenso e somatório de conteúdo, né? E aí eu ia perguntar, isso aqui não tem a ver se está em algum lugar porque você falou muito do verbete do Rollback, das pessoas que ficam muito na superficialidade, só não aprofundam. Pois é, mas isso aqui ajuda a aprofundar. Então, só falar isso, porque a conotação acaba mudando por causa da superficialidade de estudo, outra coisa, se usa aquilo para ficar mais fácil. Então, e outra coisa, quase sempre eles falam para ficar mais claro. Isso. A clareza é uma das maiores bobagens que tem nesse sentido. Isso. E acaba vulgarizando esses conceitos. Isso aí é aquele cara que falou para mim. Esse negócio de claro, Valdo, é muito à toa. Eu chego numa sala e uma claridade enorme, mas não tem nada lá dentro. Não adianta nada. Agora, eu chego numa sala, está no lusco-fusco, está tudo cheio de material. Sério. Você está entendendo? Então, o negócio de clareza é uma coisa muito relativa dentro do processo. A clareza tem que ver, são os detalhes do meaning, do conteúdo, da significação, da acepção. É aí que o negócio é mais sério. E outra coisa, porque já entrou ver se aquela acepção está bem comunicada. Se a comunicação está boa. Isso é complicado. Eu acho mais, para mim, é o mais complicado. Eu também acho. E é por isso que a gente tem que bater nisso aqui. Agora, eu acho que esse processo, por exemplo, dos percentuais, a gente já devia ter um dicionário disso. Então, pegar todos no caso aí, o vocabulário, por exemplo, de adjetivação, de qualificação das palavras, e colocar o percentual em relação a outras. Mas o percentual exato. Você escala, né? Aquilo que é a média, o que é que eles acham? Isso pode ajudar muita pessoa. O problema é da conotação de novo. Tem uma mulher que uma vez eu pedi para ela para fazer isso, para ajudá-la. Ela mesma, para ela. Eu nunca vi o que ela fez. Mas estava fazendo isso lá. Não sei o que deu. Ela nunca me mostrou também. Porque ela era o seguinte, ela era muito assim, vamos dizer, muito espanhola, sabe? Gongórica. Mas a pessoa, para fazer isso, não pode estar mais nada nessa base emotiva. Senão ela vai ver de dentro, né? Ela tem que ver de fora. Além do gongórico, quem é bom nessas coisas que eu usava muito, principalmente na Belle Époque, são os italianos. Tem coisa até bonita. Agora, tem gente francês também que escreveu assim, né? Se você pegar, por exemplo, o romance O Salambô, do Gustave Flaubert, ele tem também alguma coisa. Agora, é uma beleza, a descrição é linda, romântica, alto nível, multicolorida, Technicolor. Ele já escrevia em Technicolor antes de ter descoberto a técnica do Technicolor lá para Hollywood. Salambô. Não é fácil. A descrição, por exemplo, dos movimentos das pessoas, o nome e os temas que ele dá. Ô, Marta, foi bom você chegar. Eu quero depois conversar uma coisa com você depois da tertúlia. Te pedir. Você vai ficar aí, né? Tá bom. Mas está claro aí, então? Você viu que isso tem um objetivo. Nós não estamos falando aqui só jogo de palavras. Nós não estamos brincando com as palavras só.
A gente brinca com as palavras, mas o negócio é sério. Eu tenho medo só disso aí que você falou, de a gente usar essa lógica para livro, etc., que é diferente de romance ou de filme, né? De tirar a graça. Nós temos que escrever livros técnicos. Aqui nós temos que escrever livro técnico. Não, eu gosto disso. Mas a maior parte das pessoas, a coisa fica sem graça para a maior parte das pessoas. Eles querem só ver comédia. Não querem ver nunca um drama. Não, mas aí para continuar atingindo essa outra ponta. Não estou falando de assediador. Não, mas o problema é o seguinte, é escrever para quem quer coisa séria do ponto de vista evolutivo. E esquecer o resto. Nem pensar que os outros existem. Senão daqui a pouco o povo vai querer escrever para gato, cachorro. Já pensou? Vou escrever só na base do uau-uau, ou senão do miau. Miau, miau, miauzinho, miauzão, miau, miau. Não dá, né? Não dá. Que negócio é esse? Sr. Valdo. Sim. Aqui. Eu queria que o senhor fizesse uma comparação com relação a essa segunda coluna, né, acima de 70% do sentido, e quando a gente escreve nas entrelinhas. A gente consegue, por exemplo, o senhor consegue fazer isso, assim, escrever na entrelinha e, ao mesmo tempo, alcançar esse percentual de acima de 70%? Porque o senhor fala sobre inteligente ler nas entrelinhas. Você viu o conceito ontem sobre aquela parte trocadilho que eu mostrei? O estilo? Estava aí? Eu saí um pouco mais cedo. Ah, então você não viu o estilo? Não. O estilo estilete. Você não viu, né? Eu li isso, mas eu não estava aqui na hora que o senhor falou. Leia lá e vê se a gente alcançou alguma ideia com isso. Mesmo na entrelinha, né? Para mim é um paradoxo, eu acho que sim, mas eu queria entender melhor. Mas o caso é esse. O caso estou te dando uma coisa que é recente, só para a gente ver como é que é. Eu li isso, eu me lembro. Agora veja, vem aquela pessoa e vai chegar aqui e vai falar assim, não, esse careca aí, barbudo, ele fala demais e joga com as palavras, está só brincando com vocês, etc. Agora é a vovozinha. O negócio é muito mais sério. Se você for estudar os dados que eu estou dando, arranja um jeito de acabar com isso. Ô, Valdo. Olha aí, o Arlindo já fez esforço. Arlindo, arranja um jeito de acabar com esse percentual. Mostrar que isso não tem razão de ser. Valdo, você tinha... Ou acabar com o trocadilho que eu fiz ontem. E dizer que aquilo é perda de tempo. Só uma dúvida que você comentou com ele, esse percentual aí em relação ao dicionário, pode chegar a um percentual exato. Você podia explicar melhor? Não, o problema todo, por exemplo, vamos começar por aqui. Então você vai pegar essas 40 expressões qualificativas ou adjetivos e você vai dar um percentual umas em relação às outras. E fazer um dicionário na base de percentual. Então vai chegar um ponto que você vai ver que vão ter. Nós mesmos falamos aqui, por exemplo, o que nós falamos aí, lógico e racional. Esses estão bem aproximados um do outro. Se nós estabelecemos a linha divisória em 70, é o que eu falei, o lógico pode ser 69, o racional pode ser 71. É isso que eu estou falando. Agora, vamos pegar e fazer isso com 1000 adjetivos. A dúvida é que alguém já viu algum livro sobre isso? Um dicionário sobre isso? Isso tudo precisava de ser feito para clarear o mental soma. Aí, a literatura já foi jogada para o espaço, que é besteira. Por isso que eu falo que literatice é de morte. Eles deviam estar pesquisando, eles querem estudar a língua, por que é que não entra no modo da a língua expressar mais a realidade, mais próxima da verdade? Ela ficar mais próxima. Aproximação. Por isso que eu venho falando em aproximações simples. Agora, você pensou a hora que começar uma aproximação composta, complexa, sofisticada? Dá um microfone lá para ela, tem gente aí atrás. Em cima disso, que você tinha falado de percentual exato. Não, o percentual exato dentro do momento evolutivo, dentro do seu contexto. Nesse momento é isso. Entende? Por exemplo, olha, hoje eu tive com a ideia de colocar isso, mas não falei nada com o Everton, para não colocar. Mas nós estamos colocando os dados aqui do site online, aqui do Tertuliário, na nova edição, que é a 10ª edição do livro Projeciologia, que vai ser publicado agora.
Então foi feita uma revisão atualizada, as ICs, aquela coisa toda. E nós, pela primeira vez, arranjamos uma página lá, antes das ICs, que nós estamos colocando. Aquele, o leitor ou leitora que estiver interessado, pode acessar o site das tertúlias diárias que a gente está fazendo. E vamos colocar uma foto do tertuliário. Agora, nessa foto, me deu vontade na hora lá de falar para ele, assim, do dia tal. Porque antes da construção, ele ainda não ficou pronto, nós vamos publicar. Então, esse problema que eu estou falando, sabe, Aline? Então, por exemplo, nesse momento evolutivo, nesse contexto, agora, aqui, hoje, é isso. Você entendeu? Então, por exemplo, essas coisas são absolutas. Eu digo para você, por exemplo, hoje você tem 50 anos, é aqui. Amanhã você já não vai ter. Obrigado. Tá certo? Então é isso, nós temos que localizar. Por isso que é que eu uso. Eu uso uma técnica para isso. Eu ponho entre parênteses, ano base tal. Quando a gente quer situar a situação. Porque tudo se movimenta. Agora, por exemplo, já tem muita coisa que eu já escrevi, já publiquei, inclusive livro e artigo com ano base. Quando eu vou republicar, ou ter uma nova edição, eu mudo os anos base todos. Que às vezes a referência tem que ser mais atual. Entende? Mudando a referência. Isso. Mas fala. Professor, você comentou agora há pouco sobre a transição. Lá ela quer dentro da rememoração, né, da retrocognição, a transição do flash para o episódio. Isso aí é mais uma decorrência assim, acumulativa, é mais parafisiológica ou mais. Não, até agora as duas sim. A terceira também sim. Mas todas as três. Parapsíquico também, tudo, nesse sentido. Tudo. Porque o parapsiquismo é que vai dar mais iluminação, clarear, esclarecer o processo para você, de vida-vivência. Agora, lá no fim da história, se você começou apenas com uma elucubração, lá no fim você já vai ter uma certeza razoável que você vai ficar tranquilo com isso. Então, uma certeza razoável é o que a gente tem que procurar. Mas então... Ela é uma certeza relativa, mas ela é compensatória, ela é pacificadora. Isso é que eu chamo de certeza aproximada, que é a relativa. Tá, mas o fundamento principal seria mais parafisiológico? Não, mais parapsíquico. Olha, mais é parapsíquico. Mais parapsíquico mesmo. Que é o... Devido à cosmovisão. A cosmovisão. Agora, você veja, um flash é a antevisão. O episódio é uma monovisão, porque é específico. Você está entendendo? Agora, veja, a trama já é a cosmovisão. Roberto, você está entendendo o que eu estou falando? Você está de acordo? Isso é perfeito. Em matéria de lógica, eu não vou perguntar se tem lógica para vocês. Porque é óbvio. Está na cara. É uma obviedade daquelas de babá na gravata do Nelson Rodrigues, tá certo? É ululante. Quem é que está aí? É você? Uau. Estava pensando sobre a relação entre paradireito e invex. Aí uma dúvida. Existe a paradeontologia do intermissivista e existe a deontologia do inversor? Existe. Se existe, quais são as bases? A base mesmo é a cosmoética. Tanto uma quanto a outra é a cosmoética. Agora, você tem que lembrar o seguinte, por exemplo, uma pessoa, mesmo com muita lucidez, ela tem uma cosmoética relativa, porque a visão dela quase sempre é uma monovisão. Agora, uma consciência lúcida, ela tem mais expansão da consciência, o acesso, a definição, o approach, a abordagem é mais ampla, é mais de cosmofisiológico. O que você acha? Tem lógica? Tem lógica. Então é isso que a gente tem que pensar. Entre consigo e consegue. E os principais paradeveres, quais seriam? O paradever vai depender do nível dessa autoconsciencialidade da pessoa. Da pessoa ou da consciência? Aí depende. De modo que eu confio em vocês. Hoje eu estou vendo que foi você que trouxe, que você está aí. Você está segurando para eles não ir embora.
Eu, para mim, estar de perto para vocês não irem embora. Olha só, você sabe que toda ação tem uma reação, né? Então agora eu tenho que sair da faculdade e estou trazendo o pessoal. Vem tudo de carona agora. Vier no seu carro. Lotado o carro. Agora, estão abusando de você, hein? Estão abusando de você. Não, olha, estão com tanta vergonha que agora querem mostrar para você diretamente que vieram. Não, 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 a gente vinha conversando até no carro, né? Que mexeu, né? Uma das coisas. Eu vi que ele ia aparecer, porque a Silvinha apareceu aí antes. Não, mas já tinha aparecido. Não. Se a Silvinha aparecer, ele vai aparecer. Não, senão fica chato. Mas Valdo já tinha aparecido. Já tinha aparecido no final de semana, mas não deu para entrar, estava cheio já. Mas olha, como é que está aquele meu, presta atenção, meu, olha aqui, eu raramente uso essa palavra, esse pronome, meu serenário. Olha, bom, a gente vindo para cá tem, não, como é que a coisa otimista, vocês já estão se mexendo lá? Já bastante. Nós temos hoje, quanto? 17? Nós temos um projeto que nós precisamos de 40 serenautas, né, que o pessoal está chamando. Você já tem 17? Tem 17 agora. Tá chegando a metade. Pagos. E nós temos uma lista de 25 interessados. Nós já temos orçamento inicial. Na minha terra, 25, 17 é 42. Eu não sei onde vocês se vai dar isso. O problema é que tem muita gente colocando no final do ano, vamos dizer, interessados para frente, né? Nós estamos trabalhando... Tinha que arranjar algum agente aí que emprestasse o dinheiro, né? Seria uma boa. Seria uma boa, sim. Não, nada de agiota, emprestar mesmo como amigo, nada de agiota. A gente já tem o orçamento da obra, o orçamento só cru da obra, o primeiro orçamento veio de R$50 mil. Está muito barato isso. Só que isso não tem a parte externa. Está na bacia das almas isso aí. Não, é que isso não tem a parte externa de estruturação para essa obra acontecer lá embaixo, né? Então a gente sabe que vai vir mais, tem outros orçamentos a serem feitos ainda. Isso é só a parte, vamos dizer, estrutural básica, sem nada, né? Ainda vai acrescentar bastante mais. Aí nós já começamos a conversar com o Alexandre, o Baltazar, né, que veio agora, está aqui em Foz. Isso. E para aproveitar, e já tem uma pessoa da Sinvex que vai para Aracê para fazer o laboratório lá, para pegar a experiência, o know-how com eles para trazer. Anotar tudo. Leva uma máquina de filmar, filma tudo. Deve passar lá mais de uma semana lá com eles. Banco espião industrial. Aracê está dando toda a abertura para a gente fazer isso, né? É preciso. Vai ser bom. É bom colocar. Eu sei que eu conversei com o Alexandre, ele foi lá e viu, né, o local. Viu. A gente está em contato com ele. Ele falou para mim, não, você escolheu um bom lugar lá. Ele está aí, ó. Eu conversei com ele mais de hora sobre o assunto. A gente já está em contato. Revocou, apareceu. Funciona, né? Sexta passada. Agora, nós estamos com 17, tem 25 pessoas interessadas. Até, aproveitando, Walter, quem tiver interesse, a gente precisa dessas inscrições antecipadas para poder fazer a obra. São 10 vezes de R$200. Nós estamos tentando facilitar ao máximo para... Com isso, a gente consegue uma previsão financeira para acertar com a construtora, né? Com 10 vezes de R$200, a pessoa pode fazer o serenário. A nossa ideia é, assim que chegar aos 40, começar a mexer propriamente dita com a obra, né? Que a construtora dá uns 5 meses aí. Está muito bom. De 3 Agora, a 5 meses vocês vão fazer a matematização do conceito de serenidade, de serenologia. Tem que fazer. Vamos ver e agora é o estressarium. A gente vai chegar no serenário. Ótimo. Isso a gente vai chegar lá. É uma necessidade. Né? Ele está perguntando sobre os porcentos. Qual é o percentual de diferença? Eu acho que está alto ainda. Ainda está alto. Acima de 70. Está claro aí, então. Agora. Né? Gente, eu tenho aqui umas perguntas. Gostaria que falasse o que sabe sobre a consciência Rochester e a médium Vera Krzyżanowskaja. Krzyżanowski, não é Krzyżanowskaja, né? Mas é Krzyżanowski o nome dela. Olha, eu já vou falando, Vera é Krzyżanowski, não é Krzyżanowskaja muito, não. Então, a primeira é essa. Agora, outra coisa. Muitas coisas, essa aí foi uma das grandes médias de psicografia que já existiram aqui nesse planeta. E o Rochester era uma consciência terrivelmente informada sobre o processo do passado.
Tem muita coisa que é real. Agora, eu chamaria a atenção de quem perguntou aí, para estudar aquilo que em português eles traduziram o título do romance como Romance de uma Rainha. E ver o personagem principal do Romance de uma Rainha, que vale a pena ver o homem que mexia com as energias e como é que ele era. Esse aí vale a pena estudar. Agora, existem livros dele que a gente deve evitar, porque são barónsico, como diz o italiano. Quer dizer, são assim, trevosos, são sombrios. É muita coisa atrapalhada que tem. Tem vários deles, porque são muitos livros que essa senhora aí psicografou. E tem uns que são negativos. Então, esse a pessoa deve evitar. Agora, o Romance de uma Rainha, vale a pena a pessoa ver. Através desse, ela vê a relação dos outros e vê o que é que interessa estudar sobre a Krishnosky. Agora, vale a pena estudar os livros, sim. O livro não é apenas um processo literário. Nesse caso aí, tem uma opção de coisa histórica e também um estudo de historiografia de certas épocas. Vale a pena ver. Agora, aqui outra pergunta. Tenho 21 anos e vou ficar em Londres por 1 ano estudando inglês. Gostei dos conceitos da Conscienciologia e sempre que posso estou ouvindo. Li o livro que você falou sobre JC e me esclareceu muito. Para abraçar de vez a Conscienciologia, pergunto, a nossa evolução pessoal nos levará só a estudos constantes e assistência? Você teria ideia de como seria como consciência livre? Se puder esclarecer, ficarei grata. Estou tendo problemas com meus pais que são católicos. Olha aqui, a primeira coisa, eu não sei como é que é a consciência livre, não. A gente especula, a gente faz uma elucubração. Agora, o que eu vejo é o seguinte, uma das coisas que me dão aquilo que o povo chama de felicidade, eu vou confessar para você aqui, é fazer assistência aos outros. Quando eu vejo que eu dei alguma coisa para uma pessoa, mesmo que seja um olhar, e aquele olhar fez bem, é o que me dá mais, que me reconforta mais, que me gratifica mais. Se eu, que sou um pré-serenão, sou assim, eu acho que com a consciência livre, que pensa em muita interassistencialidade, porque eu já estudei muito o processo de serenão, deve ser muito mais do que isso. Então, como a assistência lá é maior, a gratificação também deve ser correspondente. Então, o que eu vejo é isso. Eu não vejo jeito de você escapar de fazer pesquisa, estudo, investigação, começando de você, né, e depois estudando o cosmos. É só assim que a gente fica livre disso aqui. Então, a primeira coisa que eu quero te explicar é o seguinte, além disso que eu falei, você só vai ficar livre desse seu corpo de mulher que você tem e das outras próximas vidas, se você dominar tudo que tem nessa dimensão. Então, para isso, você tem que estudar. E outra coisa, como não há evolução isolada, sozinho, solitária de uma consciência, todo mundo evolui em conjunto, é em grupo evolutivo, você tem que fazer assistência uns para os outros. Todo mundo tem que fazer e receber e dar assistência. De modo que estudo constante e assistência ininterrupta, eu acho que até a consciência livre já está nessa. Agora, sobre os seus pais, não queira falar nada para os seus pais para doutriná-los a respeito de qualquer ideia. Respeite seus pais, eles têm direito de pensar como bem entender e seguir o caminho do jeito que entender. Agora, não queira nunca persuadi-los ou fazer a cabeça deles. A melhor coisa que você faz é informar o dia que precisar. Agora, se você quer mostrar o que é conscienciologia, dê o exemplo de maturidade consciencial para eles. A conscienciologia, ela aparece mais pela maturidade do discernimento da pessoa. Aí é que vem a conscienciologia. O mais tudo é teoria. Na prática, o que interessa é o seu exemplo. Torne-se um espelho de uma consciência lúcida. Você vai dar muito exemplo para eles. Eles vão respeitar você. Se você, amanhã, mostrar para eles que você tem racionalidade, lógica, que você é ponderada, eles vão respeitar o que você pensa. Aí você vai honrar o seu conhecimento da conscienciologia
e vai respeitar o ponto de vista da mamãe e do papai. Outra, poderiam falar que a consciência contínua fora do ciclo de nascimento e morte é o zero? Não, não tem nada disso. A consciência contínua, ela fica mais contínua e mais lúcida, mais consciente entre o nascimento e a morte. O processo todo é esse, depende da pessoa. Nascimento e morte. A pessoa quer dizer que é zero porque ela fica aqui igual um animal dentro de um corpo que é o corpo fole. Mas eu não acho que nós somos zero. Aqui, ó, nessa sala, não tem nenhuma consciência zero. Aqui não tem nem aquilo que eu chamo que é a consciência. Já não tem mais. Então, eu não acho que seja assim. Agora, ó, vamos estudar. A consciência contínua, ela existe aqui, sim. Depende de você. Não é sempre. Ela não permanece demais, mas ela existe. Uma outra coisa, na sua opinião, analisando a tabela, em que conceito se classifica atualmente a ciência e a conscienciologia? Como é que é? Quem é que quer falar nisso? Você quer alguma de vocês falar? Quem está falando sobre conscienciologia, é bom que alguém aí fale. Né? Para falar sobre... Olha, vou ler a pergunta para você. Na sua opinião, analisando a tabela, em que conceito se classifica atualmente a ciência e a conscienciologia? Bom, dentro da segunda coluna, com certeza, né? Seria racional, imperdível, indubitável, excelente. E tudo isso ainda dentro do conceito da relatividade. Né? Mas vamos arranjar uma coisa que seja mais forte. Racional. Minha opinião é racional. Tem vários aqui. Eu acho esclarecido não, também. Mas arranja uma. Eu acho esclarecido, desligado, esclarecido. Até o momento insubstituível. Até o momento. Olha, até o momento, então, para você, meu amigo, é insubstituível para a turma aqui. Mas você sabe, ó, eu quero te lembrar, esse povo tudo é prejudicado. Para dar opinião. Agora, eu te pergunto, o que você acha? Para você, o que é? Ele já entende conscienciologia. Para você, o que é? Pode mandar para o e-mail que a turma recebe. Vou colocar o meu amigo no fogo, não é isso? Quem é que está com o microfone agora? É você? Vamos em frente. Professor, eu queria voltar um pouco na pergunta da Sirlene, quando ela colocou aí a passagem da primeira coluna para a segunda, no desenvolvimento do parapsiquismo. O senhor colocou, acho que há dezenas de tertúlias atrás, o senhor comentou sobre algoritmo, que é a questão... Não, essa é de centenas. Centenas, né? Centenas. Mas daí? É verdade. Que também são dezenas. O algoritmo eu falei aqui logo no início das primeiras, você lembra? E brigava muito com a Rosa. Com a Rosa para mostrar, não, qualquer coisa vocês falam com a Rosa. Vamos examinar o algoritmo lá. O senhor poderia explicar um pouco melhor as técnicas de você fazer essa questão dos flashes, passar para a trama, para o episódio, para o... A coisa mais séria é você ver como é que você esclarece dentro de uma linha ascendente de esclarecimento. Vê se me entende. Uma linha ascendente. Como se fosse uma enumeração que está se desenvolvendo a maior. Então, o caso todo é mexer com uma coisa e com outra. Agora, por exemplo, a hora que você faz um algoritmo, ele é confuso. O algoritmo é uma coisa definida. Tá certo, Rosa? Ó, vamos falar com a Rosa que está aí na sua frente, que ela é doutora no assunto. O algoritmo não é definido. Então, o algoritmo é uma coisa para os confusinos. Para quem está começando, que precisa esclarecer mais. Agora, uma coisa que começa a ficar mais clara é a enumeração horizontal. Então, está de acordo? A enumeração horizontal já é. Por isso que eu falo, aqui uma das coisas mais sérias que tem é numerologia. Conforme o tipo de numerologia.
Essa aqui, por exemplo, eu não examinei hoje, como é que foi que eu fiz. Preciso ver. Aqui, ó, a faculdade autopensênica de conceituar, a faculdade autopensênica de calcular, a faculdade autopensênica de comunicar, a faculdade autopensênica de discriminar, a faculdade autopensênica de interpretar, a faculdade autopensênica de expor, a faculdade autopensênica de validar. Tem alguma noção de crescimento. Tem um crescimento. Mas, por exemplo, comunicar e expor é uma diferença mínima. Por que tá tão mas longe? Olha, mas ela é diferente, sim. Mas por que está tão longe? Eu fiquei pensando. Não, ali é porque, olha lá, eu coloquei discriminar e interpretar no meio. É porque... A intenção é essa. Que a exposição... Escuta, comunicar é uma coisa em geral. Tá, já entendi. Agora, expor não, já é bem específico. Expor, por exemplo... Eu já coloquei na pinça. É o pontual, é o high laser. Já é para esclarecer. É foco. Entendeu? Você está começando a entender? Sim, exposição. Agora veja. A hora que a gente faz uma enumeração horizontal desse tipo, ela é super discutível sempre. Porque sempre você pode arranjar uma nuance menor e colocar no meio, ou substituir alguma delas. Ou fazer isso que ela estava querendo aí, que ela começou a querer falar, depois ela voltou atrás. Que era mudar. Não, eu entendi. Você entendeu aí, então? Então começa a pensar sobre a numerologia, no caso. E agora compara a técnica da numerologia horizontal. Eu não estou falando essa numerologia que eu fiz vertical aqui, não. A tabela é uma numerologia vertical e alfabetizada. Entendeu? Essa aqui, ó, de hoje. Agora, a numerologia, ela é horizontal. Agora, veja, se você comparar o algoritmo de qualquer tipo com a numerologia horizontal, a numerologia sempre vai ganhar. Se ela for colocada dentro dos termos lógicos de ascendência, de crescimento, a maior, entendeu? Tá, mas dentro do contexto dos registros que você vai fazendo diários, vai acumulando aquilo lá. Para você chegar dos flashes para a trama, em que contexto que entra essa numerologia? Não, a primeira coisa, você tem que guardar isso tudo e ver o que acontece. Depois lá, de muito tempo. Aqui, ó, a coisa melhor que tem é a hora que você não precisa nem de olhar mais os registros. Que a trama já entrelaçou tanto que você já viu quem são os personagens, os figurantes. Você está entendendo? E o cenário. Uma coisa muito séria que tem nisso, nessas rememorações, que é o processo do engrama, é o engrama no tempo, no espaço, nos figurantes, quer dizer, elencologia, e a coisa mais séria, o cenário. Então isso é um troço terrível. É o que nós estávamos falando aqui antes, hoje, da tertúlia aí com vocês, sobre aquele caso lá da medievalesco. Então eu falei que apareceram aqui duas consciências hoje, que estão com roupa daquela época, que parece que estão trabalhando naquela pré-ressoma, entende? Para mostrar, para despertar certas consciências. Então eu estava falando que um deles estava usando uma blusa daquela antiga bufante, como se tivessem umas coisas, muito bonito o negócio, azulado, com as rajas claras, tudo, no ombro, o homem. E a mulher também, com as coisas. Agora, a mulher estava com saia rodada e tal. E ele, tudo bufante. Então a gente estava querendo colocar isso aonde? Nós não estamos sabendo exatinho o que é. Agora, se eu ver as roupas, eu vou falar, é dessa era, é dessa época. Então, se nós arranjarmos vários, nós vamos ter uma ideia daquilo. Você está entendendo? Então, na questão da retrocognição, o cenário, a roupagem, é chamada vestimenta, o vestuário, que eles chamam, entende? É muito importante. Agora, a coisa mais séria, se você for falar em linguagem cinematográfica, aí, ó, se usar as coisas aí do Leandro, a coisa mais séria é o continuismo. Tem que ver o continuismo. Você sabe o que é continuista no cinema? É aquele cara que vê, não, esse cara apareceu com essa roupa, na outra cena ele tem que aparecer com ela. Ali não pode mudar. Outro, ele feriu do lado direito. Ele não pode aparecer lá com a mancha do lado esquerdo, é no lado direito. Entendeu? Isso é o continuista. Ele vê o entrosamento de uma cena com outra. Agora veja, nas retrocognições, todo mundo devia estudar cinematografia. Foi o que eu fiz. Eu
fui a Hollywood para estudar as coisas, mas o meu negócio mais sério é por causa disso. E outra coisa, aos 10 anos, eu apareci lá para falar com o Zé Vitoriano, porque eu queria trabalhar no cinema, só para ter contato com o cinema. Naquela ocasião, aos 10 anos, eu já tinha um verdadeiro negócio, como criança, no meio dos meninos, de quadrinho de fita, chamava quadrinho de fita. Quadrinho de fita é o quadrinho da fita, naquela ocasião lá, do celulóide grande, mais de 30, você está entendendo? E que aquilo a gente trocava e vendia. Quando cortava, porque o negócio, eu trabalhava lá, e tinha um amigo nosso que já trabalhava lá há muitos anos, então ele dava os pedaços de quadrinho de fita. Aquilo tinha valor para nós. Agora, tudo porque eu queria, devido ao processo de saber, o processo de cena que eu rememorava e que não tinha local, estava deslocado, extemporâneo. Então eu queria colocar minha cabeça no lugar com as memórias que eu tinha, entendeu? Agora, ó, uma coisa muito engraçada. O meu primo, tinha um deles, ganhou uma máquina de projetar da ocasião, que estava obsoleta, etc., deram para ele. E deram também um pedaço de filme que era do Tarzan. Mas era uma parte do filme que não podia aparecer no Brasil. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso. Então era um filme do Tarzan que na hora que ele pulava para pegar o cipó para se julgar, apareciam os documentos dele embaixo. Isso é filme muito antigo, autêntico, feito nos Estados Unidos. Agora, você já pensou, esse meu amigo, nós montávamos o cinema e cobrava. Como a meninada não tinha dinheiro, tinha que pagar em palito de fósforo. Você está entendendo? Para ver. Ficava assim, ó. Agora, o melhor da história, ia meninos e meninas, tudo para ver o negócio. E outra coisa, aí a hora que parava assim, volta! Para! Para ver, você via direitinho os documentos do cara na hora que ele estava lá para balançar, para pegar o cipó e se mandar. Eu nunca pude esquecer isso. Isso é em Monte Carmelo, presta atenção, a década de 30 para 40. Já existia isso tudo. Época do cinema mudo, tinha as coisas, pouco depois do cinema mudo, né? Agora, então isso tudo já era o meu interesse. Tanto que eu fui trabalhar no cinema, que era esse lá, e acabei sendo gerente, depois de 10 meses. Eu tinha 10 anos. Eu fui gerente aos 10 anos de idade, lá do cinema. Agora, eu comecei entregando os programas do dia, que tinha que entregar na cidade. O povo que ia mais, então a gente chegava e mostrava. Entendeu? E dava o programa. Era impresso, tudo. Agora, depois eu fui lanterninha, fui caixa, entende? E depois eu subi. Eu fui para o andar superior, que é enrolador de fita, que chamava. O nome era esse mesmo, que eles chamavam, enrolador de fita. Então, porque tinha carvão. Então, a primeira coisa que me ensinaram, não fica olhando para o carvão, que isso aí ofende a sua vista, isso aí não é bom. Aquele tchó. Agora, de vez em quando queimava, e na tela ficava aquele troço queimado assim. Você já deve, alguns aqui devem ter visto esse filme assim. É muito disso. Pois é. Agora, é esse que eu trabalhei lá. 10 meses. Depois eu deixei, porque o homem dessomou, né? E eles tiveram que mudar tudo, cinema, tudo mais. Agora, o cinema era até bonzinho. Cabia mais de umas 300 pessoas por aí, sabe? 300 espectadores. Era bem arrumadinho. E outra coisa, antes tinha uma tela enorme com todas as propagandas das vendas, lojas da cidade, tudo desenhado à mão. Sabe, a cortina tinha propaganda. Aqui dizia a propaganda para todo mundo ler como é que era. E outra coisa, todos os programas, isso é que era assim o cinema antigo, tinha, primeiro, as notícias do dia, que era uma espécie de documentário, depois uma comédia, quase sempre dos Três Patetas, pequenininha, e depois o filme. Era assim, eram 3 sessões. Eu sei, porque a gente fazia isso tudo, a gente projetava, você está entendendo como é que é? Outra coisa,
Na terça-feira tinha a sessão das moças. Era mais barato. Enchia de mulher. E outra coisa, no domingo de manhã tinha matinê. Era baratinho para meninada. Só coisa de criança. Tudo quanto é jeito. Filme do Walt Disney, esse negócio todo. Agora, o seriado. O seriado tinha aquele dia específico. E outra coisa, o seriado quase sempre eram só 2 episódios cada vez. Não passava disso. Então eles traziam o seriado aí de 15 episódios, era um problema, que demorava até vir, e todo mundo brigava, tinha aposta para saber o que ia acontecer, entende? E tinha uns seriados terríveis. Tem um deles que eu estou sempre procurando, que eu nunca cheguei a encontrar nos Estados Unidos, que era a Cidade Infernal, do Moloch, que os caras cresciam. Eles foram para a África e tinha um aparelho que colocava em cima dos jovens, e eles viravam gigantes. E outra coisa, naquela ocasião já tinha televisão. Mas a televisão é o seguinte, o cara andava com a caixa, e ele andava com o negócio e fincava na terra. A hora que fincava, dava um fio terra, ele ligava, aparecia a cena na distância, dentro da caixa. Agora veja, isso é filme de 1930 e poucos. Ainda não havia televisão. Mas já havia, teoricamente, você está entendendo? Agora, os caras eram impressionantes, todo menino ficava impressionado. Os caras pegavam aquelas crianças que eram os pigmeus da África e eles se transformavam em gigante. Entendendo? Tudo lá. E outra coisa, escolhiam muitos atores para ficar tudo parecido mesmo. Então, essa Cidade Infernal eu sempre quis ver, nunca vi. Depois de criança, eu nunca vi. Agora, a meninada, o que fazia com isso? Ia para o esbarrancado e fazia a Cidade Infernal, que era do Moloch. Moloch era o cientista louco que fez o negócio. E ali se fazia dentro do esbarrancado, aquele buraco no meio do mato, fazia a Cidade Infernal do jeito que era no seriado. Durante o seriado todo, a meninada já tinha um cenário feito por eles. Você está entendendo? O negócio era sério, por isso eu me interessava devido ao processo mnemônico da retrocognição. Você entendeu, né? O que quer dizer? Por isso que eu fui estudar para ver como é que era. Nossa, eu cheguei a fazer filme, né? Filme assim, de filmagem com os outros e tal. Então, um filme nosso que rodou até fora do Brasil, um curta, sobre quadrinologia do Brasil. Foi um sucesso, colorido, tudo. Eu já falei aqui, esse filme está por aí, é sobre quadrinhos. E quem é o cineasta é o Renato França. Agora, quem fez a maior parte da fotografia do caso, que é o cinema mesmo, foi o Pedro Moraes, que é um dos maiores fotógrafos do Brasil. Ele é filho do Vinícius Moraes. Nós trabalhamos alguns meses com eles, tudo lá no Rio, na Visconde Pirajá, para fazer o filme. Agora, filmar toda essa gibiteca básica que nós temos aí, com a história toda no filme. E isso depois mandaram para o exterior. Esse filme passou no Brasil em muitos, aí como complemento, curta, você está entendendo? Como noticiário, para muita gente. Mas você entendeu, então. Agora, o meu interesse básico sempre foi o processo mnemônico, devido à retrocognição. Agora, é muito bom na hora que você começa a ter certeza do que você lembra. Isso não tem preço. Isso é uma coisa impressionante. A hora que você tem certeza daquilo. Outra coisa, é muito engraçado também ver o seu desconfiômetro. O que você desconfiava que era, que você pensou antes de ocorrer? Quase sempre você acerta. Era mais ou menos aquilo que você sentia dentro de você. Agora, mas para isso, você tem que ter muito equilíbrio de dedução. Não pode ter paixão nisso. Você tem que olhar você como se fosse uma pessoa, você de fora. Você é um espectador externo que está olhando você. Uhum. Isso aqui é interessante. Agora, só para complementar então a ideia, e a questão dos 10 eventos para uma certeza? Aquilo é a melhor coisa que tem. É a minha técnica, né? Independentemente... Aquela é a minha fórmula. É uma fórmula. Entende? É um caminho. É uma matematização, né? Agora, isso independe do nível de lucidez e clareza que você teve em determinada situação. É o jeito. É o jeito. Tem jeito. Aqui tem outra pergunta. Gostaria de saber sua opinião sobre o Santo Daime, ou o vinho ayahuasca. Olha, ele é
tremendamente intoxicante e mata a pessoa antes da hora, principalmente se é jovem, principalmente criança. A ayahuasca, devido ao processo da chacrona, do cipó, aquela coisa toda, ele tem escopolamina, que torra e dá hepatopatia na pessoa. Para essa pessoa que perguntou, eu recomendaria para ver meu livro, Projeciologia, que tem um capítulo sobre o Santo Daime. É só olhar sobre tóxico, olha lá o processo de tóxico, que vai ver o que é que a gente está falando lá sobre isso. Eu estudei muito, inclusive lá no livro, se você quiser estudar, tem uma bibliografia da época que é a melhor que existe sobre o ayahuasca, que é o Santo Daime. Santo Daime é uma coisa que eu acho horrível e horrenda. Por quê? Eles não permitem uma opção de coisa no Brasil, no entanto, permite um negócio que é tóxico igual aos outros. Cocaína não pode. Maconha não pode. Agora, cigarro pode, Santo Daime pode, e aquele lá da terra do Adélio pode. Como é que é o da terra do Adélio? Chimarrão. Mas as crianças também tomam ayahuasca, isso é o pior. Pois é, a ayahuasca em criança é uma loucura, porque prejudica o processo, principalmente o sistema nervoso central. Que a criança está com o cérebro em desenvolvimento. Ela toma, igualzinho tomar, por exemplo, Ritalina. Isso torra o problema da lucidez da criança com o tempo. Tomar Ritalina, por exemplo, isso é uma coisa negativa. Mas você quer falar, por favor? É assim, ó, há pouquinho, o senhor falou numa enumeração horizontal, assim, ó, lógico, eu não sei, não me lembro mais o contexto, o senhor falou assim, alguma coisa do lógico, ponderado e racional. Aí eu comecei a fazer o exercício de aplicar essa técnica da avaliação da palavra do emprego. O lógico e o racional você já tinha colocado, que é 69%, 71%. O ponderado... Aí, assim, se eu olhar nessa enumeração horizontal, e aí eu entendi por que o senhor faz a enumeração horizontal, que é para poder varrer várias porcentagens, não sei se eu estou certo. Certo. Né? Dentro dessa enumeração, lógico, ponderado e racional, esse ponderado, na minha opinião, ele podia ter até uns 70%, ou mais até. Mas o ponderável é um dos mais fracos, a meu ver, que tem aqui. Ponderável para mim é 5%. Pois isso que eu vi. Aí eu fui lá no número 13. É o mais baixo. Agora veja, o que é o contra ele? Você viu? É o indiscutível. Indiscutível praticamente é mais de 90% no mínimo. Aí eu fui lá nessa tabela e vi que é ponderável e indiscutível. Mas assim, esse ponderado daqui, então, está relacionado com o ponderável lá do número 13. A minha pergunta é, a semântica, não funciona a semântica? Não, o ponderável é o seguinte, é uma coisa que pode ser medida, pode ser pensada, é uma coisa que deve ser levada em consideração. Não vale nada isso. Entendi. Entendeu? Agora, se você for falar em peso, também vale. Ponderado é um peso bem menor do que indiscutível. Tá, embora estivesse aqui no... Se você colocar na balança, indiscutível pesa muito mais do que ponderado. Então nessa enumeração aqui está boa porque admite o ponderável, admite o lógico, admite o racional. Mas eu acho que aí tem muita coisa que a gente pode melhorar isso, você sabia? Porque assim... Eu não acho que isso aí seja definitivo de modo algum. Tá. Agora, eu tinha que colocar alguma coisa também que seja renquen. Aqui, produto combate. Você está entendendo? Porque eu estou começando a mexer com isso agora com vocês, senão eu assusto vocês. Assusto o passarinho. Uma outra pergunta. Eu tenho 2 adjetivos, vamos supor que eu quero usar 2 adjetivos. Se eu sei que um é emaranhado, assim, tá mais... Que eu estou entendendo que aquele item emaranhado e deslindado não é a palavra emaranhada e a palavra deslindada que está em jogo. É o adjetivo que está emaranhado, não é isso? Isso. Então, assim, aqui, se eu sei que é emaranhado, é uma coisa confusa, complicosa, então, que você ainda não sabe discernir. Agora, deslindado, esclareceu tudo. Eu sei, então não é para usar um emaranhado, é isso? Não é para usar. Não. Depende do contexto.
Tem alguma dica, assim, depende do contexto? Depende do contexto, olha o seu contexto, olha o que você está lendo, olha o livro. Por exemplo, tem gente que não conhece orismologia. Então ela não é boa nem em nomenclatura, nem em terminologia. Ela vai ler algumas coisas minhas, eu que explicito tudo, ela vai achar que está emaranhado. É emaranhado para a vovozinha dela, porque a maioria não está. Que é tudo eu estou dando. Fora as definições que tem aqui. Vocês já notaram, tem uma opção de coisa que eu expresso que equivale a uma definição daquilo que a gente está falando. Sem eu ter falado que é definição. A definologia só vem no primeiro contexto. Então, veja, é preciso de ver o que é o emaranhado e o deslindado. Tem gente que não entende isso. Custa. É um confusino. Então, essa tabela assim, não é para você discriminar nenhuma palavra, é para você saber bem o que você está fazendo. O que é. E outra coisa, o que você está comunicando. Qualificando algo. Então, veja, um adjetivo é qualificação. Essa qualificação é muito importante. Sim. Professor, o senhor classificou como comunicologia. Não poderia ser mais específico na urismologia, nesse caso aqui? Não. O negócio é comunicação. O que é que eu falei? Você está comunicando a hora que está fazendo isso. Agora, a urismologia é um aspecto desse assunto, desse tema. Ah, o senhor quer além da urismologia nesse caso? Não, né? Meu negócio tem que pôr um grandão, é a comunicologia. Agora, a urismologia, eu já trouxe verbete aqui sobre urismologia, não já? É a classificação. E na interdisciplinologia, não poderia acrescentar a urismologia também ali? Aí é com a Rosa. Rosa, você que sabe. Na interdisciplinologia. Aqui, ó. É colocar a orismologia também. Uma outra questão. No caso da tabela, da matematização dos conceitos, a gente poderia também pensar em estabelecer aqueles percentuais básicos, né? Tipo, 25, 50, 75, acima de 90? Não. O negócio é dizer mesmo, é o detalhe mesmo. Se for fazer, é colocar o percentual. Eu já dei uma dica. Por exemplo, já dei uma dica baixa e uma dica alta. A alta, vocês viram, é o lógico e o racional. A baixa é esse, ponderável e indiscutível. Agora, quando o senhor coloca, por exemplo, ali no caso, vem essa ideia porque o senhor coloca regular e pula para o excelente, né? Poderia ter o bom, o ótimo, né? Na intermediação. Não, mas você conversa. Ótimo e excelente é mais ou menos a mesma coisa em certo contexto. Vamos devagar. Tentando ampliar Tem muita coisa parecida, mas não adianta fazer, não. O problema é ver os dois extremos aí, nesse caso dela. É melhor do que fazer coluna do meio. Não, eu estava pensando porque da onde é que saiu 70%? Né? Pensando no 70%... 70% porque uma porção de coisa na vida na base de 70%. Vocês lembram que um dia desse eu falei nesse negócio do 7? Que eu não uso nada que seja apenas de superstição. Não tem nada disso. Uhum. Mas uma coisa, por exemplo, você faz uma enumeração. A maioria das enumerações que o povo faz em literatura, em ciência, em filosofia, vão 4, 5. Eles nunca chegam a 7. Agora, a hora que você coloca 7, você furou a boca do balão, porque é o mais difícil e que esclarece mais. Por isso que eu uso 7 na opção de coisa. Agora, veja, 70% é a mesma coisa. Por quê? Eu, quando examino, por exemplo, o processo de você ter a vida dividida em duas partes, primeiro a preparatória e depois a executiva, a preparatória vai de 1 a 35 anos, a executiva vai de 36 a 70. Por quê? 70 é uma média boa ainda para você examinar o processo da longevidade na Terra. Você entendeu isso? Não entendi. Agora, então, outra coisa. A pessoa me pergunta assim: como é esse negócio da pessoa ter lucidez com a recuperação dos cons? Eu falo assim, quando ela começa a ter 70% de recuperação dos cons, ela é ótima, é um gênio. Isso é o jeito de nós classificarmos. Estou dando aqui aquilo que está me vindo na cabeça aqui, eu só te dei 3 exemplos. Como o 7, o 70%, entende? O 70% é importante. Eu pensei nisso só mais para ampliar a didática, assim, para poder você aprofundar. Não, mas é que nisso aí, o ideal é colocar os dois extremos para classificar. Para deixar mais clean, né? Mais limpo. Dá mais impacto. Professor Valdo, voltando àquele tema lá do continuismo, né, que o senhor falou em relação à retrocognição. Então, tem pessoas tem consciências que vêm dentro do continuismo da evolução
E ela alterna entre cenários e conjunturas humanas. Tem pessoas que ficam mais lineares dentro do continuismo dos cenários humanos. E, no entanto, eu não sei em que contexto se está... E tem aquele negócio do break, tipo americano. De vez em quando muda, porque mudou o patamar. Nesse processo tem um patamar. Você tem uma ideia do que é? Fala um pouquinho mais. A hora que muda de sexo. Esse é um break. Qual outro? É o patamar. É tanto que no livro do Balzac, uma das coisas que ele está expondo é justamente isso. É a base do livro. É o break. Entendeu? Agora, outra coisa séria. Se uma pessoa teve 10 vidas durante um milênio, por exemplo, no continente europeu, lá em 2 ou 3 países ali perto, e ela depois vai para a China, é um break. Entendeu? Mudou tudo. Aí já é um novo patamar, muda tudo. É um platô. Já não é mais um degrau só, já é um platô. Como que você faz a avaliação dentro do continuismo? Porque, no caso, a base do continuismo é a evolução da consciência, independente dos contextos humanos. E não é só evolução, é um processo de, vamos dizer, norma de equilíbrio. Que a pessoa, aquilo que ela tem de bom, ficou imutável. Então, há uma coerência dentro do processo dela. E essa coerência, ela tem que partir do temperamento da pessoa. É isso que eu queria ver o tempo todo a meu respeito, com as coisas todas, tudo que é que eu tinha. Até conseguir lembrar alguma coisa que valesse a pena. Então, a imutabilidade da correção sua. A coerência no tempo, no espaço, e nos corpos e nas vidas. Coerência no tempo, no espaço, nos corpos e nas vidas. Presta atenção no que eu estou falando. Entendeu isso? Então, o que se passa? Lá no fundo dessa coerência, eu dou um nome para isso. Como é que chama? Vocês têm uma ideia? Vocês têm uma ideia, Kátia? Hein? Linearidade, né? Retinalidade. A maturidade. Espiral evolutiva. O que é? Também não. Espiral evolutiva. Auto-revezamento. Tem lógica? Perfeito. Vocês estão vendo? Assistência que você fez, depois você recolhe aquilo ali, a pessoa está aí te ajudando na hora que você precisa. Você ajudou naquela hora crítica, na hora que você estava crítico também, que a situação estava séria, e não era só dor de barriga não, coisa mais séria. Ela vinha e ajudava, isso é o máximo. Estou dando só um exemplo para você. Paulo, como é que... E tem outras coisas. Depois você dessoma. Se você tem uma vida que foi mais ou menos, você vai ficar da Euforex. Como funciona? Agora, ó, eu quero dizer, já que eu falei em Euforex e Melex, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês ainda vão ter isso nessa próxima vida, talvez umas 2 ou 3. Lá pela Santa vocês não vão ter mais não, tá? Isso não me interessa mais. Vai ser o contínuo. Vocês já vão ser isso. Vocês não vão ter o Forex, vocês vão ser o Forex. Cipriano. Você está entendendo bem isso? Ó, Camila, viu? Camilo, rainha, Camilo. Professor, esse trabalha nisso. Só para finalizar aqui o que eu estou querendo compreender. Como se relaciona essa coerência do auto-revezamento, quer dizer, a essência da consciência, daquilo que ela tem de bom, conjunto com a conjuntura humana? Vou dar um exemplo. O seu Manuelzinho, que era desperto, teve vidas em que ele era mais mental somático e veio uma vida analfabeto. No entanto, a coerência era uma. Né? Como que se relaciona essa mudança de ele não mudou contexto, nada. de perfil? Ele não mudou nada, ele apenas ficou especializado dentro de um processo de fazer um atacom com mais detalhes, mais circunstanciada. Ele não mudou. Ele já vinha fazendo alguma coisa daquilo, mas ainda não tinha se especializado no que precisava. Agora, dedicado a vida toda, atacou. Ele consolou aquilo que muitas vezes ele foi negligente. Ele sabia disso. E a Ana, por exemplo? A Ana, que era intelectual numa vida e veio cozinheira na outra vida. Sei, mas essa veio para mostrar a coisa e ajudar algumas pessoas com quem ela ajudou na vida dela.
Inclusive o filho dela, o marido que depois sumiu, aquela coisa toda. Isso tudo tem. Outra coisa, vai ter um curso aí sobre o Cristo espera por ti. E uma das questões que já levantaram, que eu vi eles falando aqui, é o seguinte: por que uma monja vai renascer numa família obscura e escondida em pleno século XIX, no interior, lá do fim do mundo da França? Essa é pior. Eu estou te dando agora um negócio pior. Você tem que analisar isso aí. Por que é que a monja foi renascer lá? Baseado em quê? Não, tudo é assistência, esquece. Tudo é assistência. É muito mais complexo. Agora nós queremos, vamos ver o que. Isso aí é uma das coisas que eu quero ver, qual a conclusão que eles chegaram. Se eu puder, eu vou estar lá para ouvir o que eles vão falar sobre isso. Eu vou perguntar para eles, quando é que vão tocar nesse assunto? Eu quero. Aqueles que quiserem têm que aparecer lá. Ainda dá tempo ainda para fazer inscrição. Ó, estou dando uma colher de chá, tá? Mas, Valdo, só então, finalizando. Como que a gente amarra essas pontes e começa a estudar e entender mais com cosmovisão a continuidade, nesse caso, da assistência, das tarefas, da coerência pessoal, da consciência? Não esqueça sobre isso. Pense primeiro no modo de você fazer essa análise. Se você estudar estrutura e chegar numa conclusão, você vai ter outras conclusões depois disso. Não se preocupe com isso. O problema é ver se você entende o modo de fazer análise dos flashes, episódios e da trama. Agora, ó, episódio, você pode ter um episódio pequeno, pode ter um episódio grande. Tá certo? Tem episódio, por exemplo, das séries que fazem cinema, por exemplo, que é um verdadeiro filme, às vezes de 1 hora, 2 horas cada um. Não é isso? Então, veja, esse é um episódio grandão. Então, pensa, existe um take, que é apenas uma tomada, instantâneo. Isso é um flash. Agora, um episódio, um take que pega durante 5 minutos, sabe, uma cena que se desenvolve com 3 personagens. Agora, vamos supor que é já um episódio que tem aqui, lá fora, num veículo. Entendeu? Já tem 3. Então, veja, começou a complicar isso tudo. Isso aí é que você tem que entrelaçar e ver o que é que se passa. Agora, quando você tiver muito material na mão, você vai começar a pensar no timeline. Que tempo é esse? Onde nós estamos? Por que aconteceu isso? E outra coisa, procurar ver, nesse período todo, alguma expressão, nome ou legenda que tem em algum lugar que você viu. Que é uma das coisas mais difíceis também. Porque, às vezes, o nome que você encontrar, você vai localizar onde é que é aquilo, a época e a localização geográfica. Então, o elemento geopolítico da coisa é importantíssimo e muito difícil em retrocognição. Guardar nomes e números é das coisas difíceis que tem. O número não é tanto, o nome é pior. Agora, o nome específico que eu estou falando com as coisas todas. Agora, datas, às vezes, é problemático, porque data nunca é um número simples, né? É mais de um número. Então, isso também é complicado. Agora, a primeira coisa, então, que você tem que olhar é o seguinte. A hora que você tiver qualquer lembrança, seja na vigília física ordinária, ou seja, projetada, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: fixa uma ideia que é a palavra-chave, expressão-chave ou ideia-chave daquilo. Esquece o resto. Com aquela ideia-chave, você pega o resto. Sempre você tem que pegar e pensar. Porque senão, principalmente se for fora do corpo, se tiver 30 coisas, você não vai lembrar. Então tem que pegar o essencial, que a hora que você começar a colocar e registrar, tudo melhora. Outra coisa, o registro tem que ser feito imediatamente quando você volta. Não pode deixar para depois. É muito diferente daquilo que eu falo aí, que as pessoas fazem, por exemplo, uma reflexão de passar 5 horas pela manhã sem anotar nada. Ela só penseniza. Isso é outra coisa. Vocês já viram essa técnica, eu já falei aqui como é que é. Que às vezes a pessoa precisa de pensar.
Ela não registra nada, para não perturbar o pensamento dela. Ela só penseniza. Fica no lugar tranquila, com uma boa temperatura, tudo adequado. E passa lá 5 horas. Uma coisa boa é o serenário da turma. Usar isso lá. Pois é. Você entendeu aí o nível? Então, isso é que é o importante, Helene. O resto deixa, que vem. Vem de bobs, vem como complemento. Pode falar. Tá ligado. Sobre o assunto. Aumentou muito. Agora tá bom. Tá falando coisa de macho aí. Fala essa voz de homem. Você comentou. Tenor. Você comentou agora há pouco a questão da mudança de sexo em relação à rememoração. Esse seria um dos fatores principais que... Não, mas esse abala, né? Não, por exemplo, no nível atual... Você, machão, durante 8 vidas. Isso. Machão, dominava tudo, líder, o diabo. Aí você vem com uma mulher franzina, dessas esquálidas. E tem até problema gastrointestinal, que não pode comer demais. Outra coisa, uma loura, como diria o Pitigrilli, sabe? Uma loura esquálida, branca, clorótica. Existe um livro dele que chama A Loura Clorótica. Está entendendo? Então, como é que fica? Pensa bem, aquele machão em 8 vidas. E agora é uma loura raquítica, franzina, quer dizer, o pijama dela tem uma lista só vertical. Como é que fica isso? Você não acha que é um impacto? Agora, lembre-se do livro, mais uma vez, Cristo espera por ti. Ele foi escrito para assuntar esse tema de uma maneira mais detalhada, mostrando um caso. O livro todo foi feito para isso. Agora, o pior, ele é todo assim, piegas, com muita platitude, até ridículo. Cristo espera por você. Seja homem ou mulher ou homem, Cristo espera por você. Muito chato essa. Agora, a mudança, por exemplo, dessa influência aí, se dá basicamente a partir de que nível, vamos dizer, na escala, se considera? Se dá ao passo que precisa, se a pessoa desbordou muito para um lado, para não falar outros nomes, né, que você sabe aqueles verbos, se ela não foi muito para um lado, muda logo na hora. Não interessa quando nem de que modo, depende da circunstância. Não, em termos de atenuar esse efeito. Né? Tem só uma coisa que eu quero te lembrar. Nós todos temos milhões de pessoas no nosso grupo evolutivo. Sempre tem homem e mulher diferente, que pode ser pai da gente e pode ser mãe. De modo que isso varia muito. Entendeu? Como é que fica? Então você era homem e tinha a sua amada. Você errou muito, arranja uma vida que você vem ser filha da sua amada. Aí você vai adorar a sua mãe como menina, né? Uma menina que adora a mãe, fica por isso. Mas as coisas todas já mudaram. Agora, com isso, você já começou a fazer a partilha das emoções. O amor de homem para mulher, o amor de filha para mãe, o amor de filho para pai, o amor de irmão para irmão, o amor de sobrinho para sobrinho, o amor de você com a humanidade. E aí vai. É assim que tem. Esse é o caminho do processo da seriedade. Agora, vocês todos já estão num nível mais ou menos avançadinho. Não é um negócio atrasado, eu não acho. Sou o processo seria que todo mundo aqui está numa situação até um pouco boa. Entende?
apesar da Idade Média, do feudalismo que a gente vem falando, apesar disso, não obstante, não é bem, em espanhol o nome é outro, né? Sin embargo, apesar de todo. Entende? Umas tertúlias atrás, eu entendi que o senhor disse que muitas vezes um desentendimento é porque há essa mudança de sexo e a pessoa é estranha. Pode falar melhor isso? Não, mudou o sexo. O problema é ver lá no livro. Olha lá está explicando isso tudo bonitinho. Começa assim, eu em corpo de homem? Como? Uma reclamação danada. Agora, você já pensou a gente pegar esse povo feminino que tem aqui, essas moças bem femininas, e colocar elas aí no corpo de homem? Tem algumas que ainda vão gritar. Todo mundo compreende bem a Roselane. Você está vendo como é que é a situação? Mas, Valo, quando, falando do Cristo espera por ti, da monja, quando eu falei o negócio da assistência, o que eu estava pensando não era na assistência da monja, sino em que os personagens, eles já tinham feito assistência, eles faziam assistência. Então, a minha hipótese... Fazia, mas tinha uns que matavam os outros, né? Também. Sempre é assim. Mas eu entro o grupo evolutivo sempre tem disso. Tem a vítima e o algoz. Mas eu entro naquela hipótese que você fala, que quando uma pessoa quer ajudar a outra, ela arranja amparo de função porque vai fazer assistência a outra pessoa. Isso. Então eu estava pensando, tem personagens lá que fazem muita assistência. Para ajudar eles a fazer assistência. Bom, é preciso você ir nesse curso. Conclusão. É bom você ir ao curso. E eu vou no curso. Pois é, então tá. Então, ó, você já tem mais uma. Agora a gente tem aqui umas perguntinhas. Opinião pessoal. O paradigma consciencial poderia ser classificado, 2 pontos, como indiscutível e indubitável. Já a ciência e a conscienciologia, pelo amplo campo de estudo e a condição atual de nossas ferramentas de pesquisa, se classificaria em lógico discutível. Até um certo ponto isso é possível, não é? Pode ser. Agora, o que eu vejo é o seguinte, tudo é ainda discutível. Tanto o primeiro como o segundo item. Hoje, o Zé Vitoriano está ressomado? Se está, ele poderia ser uma personalidade consecutiva? Sem dúvida alguma. Quem está falando aqui é uma pessoa que se interessa por isso por causa do sobrenome. Tá? Agora, ó, esse era uma grande personalidade, esse homem, Zé Vitoriano. É uma das pessoas, assim, vamos dizer, um damo excelente, sem erro, honesto, digno. Essa é a fora de série. Poderia explicar de novo a diferença entre lógico e o racional? Alguém quer explicar aí? Né? Eu já falei muito sobre isso. Quem é que vai falar aqui? Lógica e racional, porque estão perguntando para falar de novo. Como é que é? É uma pena que o Jarbas não está aqui hoje, senão ele seria o primeiro a querer mostrar. Lógica e racional. É assim que ele fala. Né? Bom, o lógico ficou até 69% e o racional ficou até 71%. Por quê? O lógico é mais fraco, e o racional você atinge um atributo intraconsciencial mais evoluído, mais permanente, mais estável. E o lógico é uma coisa mais extrínseca, uma coisa mais Existem várias escolas para a lógica. Agora, a racionalidade só existe para mostrar só o irracional. A ilogicidade é diferente com referência à lógica entre o processo do raciocínio e o racional. Irracional, geralmente se fala irracional. Quer dizer, então é irracional. Esse não tem lógica mesmo de jeito nenhum, não precisa nem de falar nisso. É dicotômico, né? É dicotômico. Ou é racional ou não é. Ou é, não é. Agora, a lógica, vocês mesmos aqui falam, não, foi você que ela mesma falou. Não,
Você está raciocinando uma outra lógica. Sobre o William. Então, veja, aí já vem uma opção de picotagem da ideia. Eu acho que aí nós estamos explicando bem para ela que perguntou. Agora, outra pergunta. Professor. Dentro da pensenologia, qual é a gazua para atingir, manter e conservar a retilinearidade do pensamento no dia a dia? Quais são os verbetes que poderão me auxiliar? Aqui, então, vamos dar aí uma receita para essa pessoa, para o nosso amigo. Primeira, EV. O que mais? Quem é que dá mais outra opinião aí? Tem mais alguma? Para manter a retilinearidade do pensamento. Assistência. E mobilidade física virgem. E o laboratório. O que mais? Eu estou de acordo. Visão assistencial também. Hein? Visão assistencial. A cama de reflexão, pois é. E de vez em quando tem que fazer isso. Então, ir na pensenologia. Agora, outra coisa. Começar a falar com retilinearidade do pensamento. Então, nada daquele negócio. Não, eu também quero falar, até depois dela, e tem relação com aquilo que falou, como é que eu estava dizendo, e aí, é mesmo o que é que eu estava querendo falar? Então, a pessoa não sabe o que é que eu ia falar. Isso é que é a falta de retilinearidade. Então, agora não. Eu quero falar sobre isso, sobre a caneta que está na sua mão. Acabou. Eu vou direto. Enfim, você tem que começar a esquecer os prolegômenos, os prefácios, os pródomos e os preâmbulos. E ir direto ao finalmente. Isso é que é a situação. Qualquer coisa, manda um artigo para o Antônio. Não é isso? Antônio Pitaguari. Revista Consciência, Foz do Iguaçu. Ultimamente tem sentido fortes dores no cardio-chakra ao passar por qualquer tipo de irritação. Trabalho com energia há alguns anos, mas tenho me dedicado mais nos últimos meses. Que pode ser a razão disso? Desbloqueio? Qual a recomendação? Não. Que eu acho que isso aí é estressamento, é bom você fazer aquilo que eu acabei de fazer esses dias. Uma série de exames para fazer o seu check-up. É bom examinar isso. Se uma pessoa está sentindo assim, cardio-chakra é uma coisa para a gente estudar e descartar a parte física. Eu não sei qual é a sua idade. Agora, se você já tem mais de 40 anos, então isso é duplamente recomendado. Se tem menos, é só uma recomendação. Se tem 40, é 2. Se tem 70, é 4. 4 recomendações. Eu acho que aí nós estamos clareando bem o que foi perguntado. Só uma questão com relação ao crescendo ali do polinômio. Significado, significante, signo e significância. Isso é com a Regina Camila. Pode falar, o que é? O que você está querendo? Olha o microfone aí. A minha questão é, por que não signo, significante, significado e significância? Dentro dessa visão, o significante mais o significado, ele formam um signo. Porque isso é indissociável, então está num crescendo. Agora, eu sugiro uma outra palavra, ao invés de significância, a significação. É uma sugestão, fora a significância, né? Que seria todo o processo da relação entre a forma e o conteúdo, que é o signo, que dentro de uma contextualização ela amplia o significado. Então, a significância ou a significação, ela é mais do que significado. Você entendeu? Nossa! Mas que eu... Complicou tudo aí. Isso é semiótica. Isso é semiótica. Isso é semiótica. A semiótica. Tudo para ele aí. A semiótica. A semiótica é a ciência que estuda a significação. Não, sim. Tá? Okay. Então veja, se você pega o significante que é a forma, mais o significado que é o conteúdo. Significante, significado significa confort, tá? É o que a gente chama de confort. E essa relação indissociável que é o confort, a sinonímia disso é um signo. Então ele está em crescendo. Significante mais significado é o signo, que é a síntese do confort. A síntese do confort, ela não é só um significado, que é o conteúdo. Ela expressa uma significação contextual, que aí está sendo chamado de significância. Agora, mas eu não vou mudar o que você está pedindo. Sim. Vou dar a minha opinião. Sim. Mas acaba de falar tudo.
Então, nesse sentido, tá? Então, ele é um polinômio que ele está num crescendo. Então, realmente está dentro de uma lógica se pegar dentro da conformática ou da Você semiologia. entendeu tudo? Ela te deu uma aula de semiótica. Agora, eu vou dar a minha opinião para defender meu texto para ela. Por que eu coloquei a palavra significância? Você tem uma ideia? Olha, é que dentro da dessa... atitude, Quem é que falou o valor? Olha lá, ele já falou. O valor pelo seguinte, às vezes a gente está perdendo tempo com isso, você está usando a semiótica, perdendo tempo, porque aquele assunto não vale. Não vale todo esse debate. Então, eu quero pôr que ele tem uma significância, porque ele pode ser totalmente insignificante. Sim. Você entendeu? Então, eu estou usando aí, a intenção é essa. Sim, mas em cima do que ele me perguntou... Você está perfeito, tudo que você falou. Porque assim, me foi feita uma pergunta técnica. Certo. Então, dentro da pergunta técnica da semiótica, né? Tá Então, eu estou mostrando que o crescendo chega à significação, tá? Agora, nesse caso, da forma como está sendo explicitado, tem uma lógica... outra lógica. Ele deu, ele deu um razão. salto, agora, dentro da gênese da ciência, seria a significação. Agora, o autor, ele está aberto aos saltos. Lógico. Agora, é um crescendo. É o salto quântico Isso. da ideia. Entende? Salto quântico. Professor Tudo é um Walter. processo de quantidade, que é o que você pescou logo, que era o processo do valor. Na fatologia, terceira linha, tem assim, a palavra mais apropriada para a expressão da ideia. Sim. Como é que a gente faz assim para ir melhorando, para encontrar a melhor palavra para... É tentar. Escrever. E ampliar o vocabulário, tudo que você puder. Ampliar. Sempre tem outras palavras que às vezes você ignora. Uma coisa boa é aquilo que eu falo, ler o dicionário. Ler dicionário. Vocês sabem, eu coloquei muita gente lendo dicionário, inclusive dei dicionário. Na época do Centro da Consciência Contínua, tinha muitas pessoas falando assim, você nunca leu dicionário? Tudo indica que você nunca fez consulta ao dicionário. Eu vou te dar um dicionário para você ler. Então eu dava, você vai ler a letra B, que ela é menor do que as outras. Vai ler tudo, que eu vou te perguntar, baseado nisso. Agora, teve uma época no Brasil que tinha o Omário, o homem dicionário. Vocês lembram disso? Omário, que era o nome dele. Alguém lembra desse homem? Que aparecia na mídia? Omário, homem dicionário. Aparecia na televisão. Ele sabia uma opção, ele decorou. Então ele ia lá. Parece que era o Silvio Santos, né? Não tem ninguém aqui que lembra disso? Você lembra desse negócio do Omário, homem dicionário? Não? Eu, como sempre, estou de olho em palavras, né? Eu lembro. Vocês deixaram passar. Vocês fizeram Gazeta nesse dia. Quer dizer, uma série dele, porque ele apareceu na televisão mais de uma vez. Omário, o homem dicionário. Ninguém aqui lembra. É engraçado isso, né? Agora, ele era isso, ele estudava. E ele ganhava prêmio. Sempre ganhava. Aquele negócio, acertou! Sabe como é que é aqueles programas que tinha isso? Ganhou! Perfeito! Tinha muito disso. Agora, gente, hoje nós temos aqui, eu quero lembrar, que no domingo é a lei da projeciologia. Hoje nós temos 12 verbetes para selecionar na eleição. Antes de retirar os verbetes, vamos ter depois um recado que o próprio Eduardo vai dar. E eu queria informar que hoje tivemos 24 votos online, agradecemos, e foram atendidas aqui 10 perguntas pelo professor Valdo. Todos prontos? Verbetes novos, indução inicial, variação vernacular, verbetes antigos, antimodelo, banco da salvação, banco de esperma, banco de leite humano, desintermediação, interesse transempresarial, presumibilidade, princípio coloquial, refinamento formal, técnica da cesta. Pessoal, é só para um recado aqui, é só em relação ao curso Heterocrítica. Quem não fez as inscrições ainda tem vagas, tá? Pessoal de fora, de Foz do Iguaçu, os teletertulianos, a gente fez uma parceria com o Hotel Nadai.
Vocês podem ter informações aqui na recepção, tá bom? Obrigado. Ganhou variação vernacular com 12 votos. A tertúlia amanhã. Boa tarde. Obrigada.